2 dias sem luz, ainda tem morador e comerciante sem energia elétrica desde o temporal de quinta-feira. Nesta clínica onde vivem 40 idosos na Zona Oeste, a insulina que estava na geladeira estragou. E as reclamações de quem mora onde falta luz, mesmo quando não chove. O governo de São Paulo quer a ajuda das empresas para investir nos parques e diz que isso pode ajudar na manutenção. Hoje, no Parque da Juventude, não tinha bebedor. A emoção toma conta da Estação do Brás. Voluntários escrevem cartas para quem quiser e as histórias que eles ouvem são de arrepiar. E as atrações para quem não quer gastar no fim de semana. Tem exposição, teatro e música. Agora no SPTV. Boa noite. Mais de 10 mil pessoas estão neste momento sem energia na capital e na Grande São Paulo. Esse drama começou às 5 horas da tarde de quinta-feira, depois do temporal. São pessoas que jogaram comida fora, perderam medicamentos e algumas ficaram até sem poder sair de casa. Quase 48 horas depois do temporal, a dona Solange só conseguiu sair de casa com a ajuda dos bombeiros. A árvore de 25 metros de altura caiu na quinta-feira, dentro da casa dela, na rua Duarte da Costa, na Lapa, Zona Oeste. Era tanto pó em casa que ela passou o dia todo de máscara. A sorte é que eu deixei os carros para fora. Eu tiro de manhã porque eu solto os cachorros. O bombeiro disse que o trabalho ainda ia longe. Eu estou calculando aí mais ou menos mais umas 4 horas para o término dessa ocorrência. Uma dor de cabeça para ela e para quem ficou quase 2 dias sem luz. Foi o caso dos moradores da rua Brigadeiro Gavião Peixoto, ainda na Lapa. Agora à tarde, técnicos da Eletropaulo vieram até aqui consertar a fiação. Desde o temporal de quinta-feira, 4 imóveis aqui da rua estão sem energia elétrica. Um deles é essa casa de repouso, onde vivem 40 idosos. Essa geladeira aqui, a insulina, perdeu tudo, né? Vamos ter que descartar todas. Vamos pegar de outra casa de repouso, que é da irmã dele, para acudir aqui os pacientes. A geladeira teve que ser esvaziada. Também pudera. Com a temperatura de 21 graus lá dentro, ela virou praticamente um armário. Estragou? Como é que vai dar para os pacientes? Não tem como, tem? Perto dali, em Pirituba, a dona Hilda também perdeu tudo. Já era. As coisas que estão aqui, já era. A minha geladeira, se você for ver, desculpa, tudo está desgelado. Se você for ver, ó. O refrigerador já tem gelo nenhum. Se a TV tivesse cheiro, você também podia sentir que já está começando a cheirar. Hoje de manhã, o gerente de operações da Eletropaulo disse que a prioridade desde quinta tem sido reconstruir as redes elétricas que atendem o maior número de clientes atingidos. E deu um prazo para isso. A gente está reconstruindo essas redes e que acredito que é hoje, até 3 da tarde, a gente tem tudo restabelecido. Mas às 6h30 da tarde, 12 mil pessoas ainda estavam sem luz na capital e Grande São Paulo. Bom, e aí no fim da tarde a gente cobrou mais um prazo da Eletropaulo. Dessa vez a companhia informou que o serviço deve ser restabelecido durante a madrugada. E toda vez que a gente fala em queda de energia, vem à tona aquela pergunta, né? Por que os cabos da rede elétrica não são enterrados? Isso poderia resolver parte do problema de muita gente que vive constantemente com a falta de luz, mesmo quando não chove. A reportagem é da Bruna Vieira. Imagina só 100 crianças se espremendo na secretaria da escola porque tiveram que deixar a sala de aula às pressas. É o que acontece toda vez que falta energia em Pinheiros, na Zona Oeste. O negócio é que esse toda vez é tão frequente que o pessoal já perdeu as contas. A gente liga, eles falam que teve algum problema na fiação. Aqui, geralmente, encosta um caminhão da Eletropaulo, fica várias horas arrumando as fiações. Fala também que por conta das árvores, né, que fica empurrando os fios. Mas é uma coisa que já acontece há muito tempo e que realmente não tem tido uma solução. De janeiro a agosto, mais de 300 pessoas procuraram o Procon para reclamar de queda de energia. Segundo a agência que fiscaliza a Eletropaulo, a Arcesp, as queixas contra a concessionária chegaram a quase 3.400 nos 7 primeiros meses do ano. O José Augusto vive no Brooklyn, na Zona Sul, desde que nasceu. Trabalha em casa e não se conforma com o descuido na fiação. Incontáveis vezes já faltou luz e sobrou prejuízo. Perda de alimento,
geladeira vai tudo embora, porque às vezes, principalmente final de semana, às vezes eles desligam por 12 horas, 16 horas a energia, não tenho acesso à internet. Então, esse prejuízo é incalculável. Mas os especialistas em energia dizem que dá para calcular sim. Se a gente contar os comerciantes que perdem seus produtos quando a luz acaba, as pessoas que jogam comida fora e perdem eletrodomésticos, o gasto com combustível quando há engarrafamentos por causa de semáforos que não funcionam e todas as outras consequências para São Paulo, a estimativa é que a cada vez que acontece uma interrupção de energia, como essa, desde quinta-feira, a cidade amargue um prejuízo de quase 20 milhões de reais. Dos 44 mil quilômetros de rede elétrica da capital e de 23 cidades da região metropolitana, apenas 3 mil quilômetros de fios passam por debaixo da terra. Para aumentar esse número, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem que autorizar. Só que isso pode acarretar em repasse de custos na tarifa de luz, segundo os especialistas. Enterrar os cabos custa 10 vezes mais do que fazer rede aérea. Para esse consultor em energia, dá para fazer as duas coisas: rede subterrânea e cabos aéreos longe das árvores. Não existe solução única, né? Então, evidentemente, nos grandes entrocamentos e grandes momentos de indústria, comércio, você teria uma rede desse tipo, tá? E, evidentemente, em áreas com menos adensamento de população, você teria outra solução, que é aquela solução em que você tem corte, poda das árvores com a distância adequada, né? Bom, a Eletropaulo informou que participa da poda das árvores para que os galhos não toquem nas redes de distribuição e que até o ano que vem vai investir 500 milhões de reais em melhorias na rede, como, por exemplo, cabos mais resistentes aos impactos. E sobre os prejuízos causados pela falta de luz, o PROCON orienta os consumidores a entrar em contato com a Eletropaulo por telefone ou pela internet e pedir a indenização pelos aparelhos elétricos danificados em até 90 dias. Já que a gente está falando aí de luz, chuva, a Maju está aqui, Maria Júlia Coutinho, para falar como é que vai ser o nosso domingão. Vou ter que pegar guarda-chuva, Maju, blusa, como é que é? Oi, Glória, boa noite para você e para todos. Pode pegar guarda-chuva e blusa também, porque esquenta, mas não é muito não, viu? Antes de eu detalhar o domingo, Glória, vamos fazer uma retrospectiva da montanha-russa meteorológica da semana. Vamos. Veja aqui, ó, sábado passado a máxima foi de 29,3, aí no domingo começou passar dos 30, chegou a 35,2 no dia 17, depois 36,1, que foi um recorde. Aí caiu para 23,6. Aí teve a descida da montanha-russa. A descida da montanha-russa ontem, ladeira abaixo. E hoje 21,1. Agora a gente está com 17, Glória, mas com sensação de 12. Cara de inverno na primavera. Você falou para eu levar guarda-chuva amanhã, quer dizer, vai ter mais do que garoa amanhã? Vai ter uma chuvinha assim mais encorpada? Mais encorpada, sim, porque olha só, tem uma alta pressão empurrando umidade aí do mar para o continente. Aí a gente vai ter também algumas aberturas de sol, por isso esquenta um pouco. Aí a combinação de calor e umidade pode provocar pancadas isoladas, mais fortes. Nada de temporal assim. Mas pode ser pancada forte a partir da tarde. Hoje fez 21,1, como eu falei, amanhã começa com 16, máxima de 26. E olha na semana, Glorinha, 27 na segunda, 25 terça, 28 quarta, 28 quinta. Começa a subir a montanha-russa de novo. Montanha-russa vai subindo e tem raio e trovoada previstas. Vamos esperar. Tá bom, Maju. Tchau, bom final de semana. Bom domingo. Tchau, tchau. E o tempo fechado não desanimou o pessoal a curtir o dia ao ar livre. Muita gente aproveitou o sábado para conhecer sabores novos em 2 festivais com pratos para gostos bem diferentes. Você já comeu jaca louca? Jaca verde, cozida, desfiada, que não tem nada a ver com o gosto da jaca madura. Aí é temperado com alho, cebola, pimentão, coentro, especiarias e aí vira jaca louca. E nhoque de inhame? Tá joia. O inhame, ele sobressai, assim, né? Esses são alguns dos pratos à venda na praça de alimentação do Festival de Gastronomia Orgânica da Terra ao Prato, no Parque da Água Branca. Além de aproveitar as comidinhas, os visitantes podem participar de oficinas e palestras para aprender mais sobre os produtos orgânicos. É um desafio para o chefe, né? Transformar um banquete,
um sabor maravilhoso, somente com ingredientes que normalmente é guarnição, é acompanhamento. Então esse é o grande desafio. Aqui no festival, alguns chefes têm usado as punks, que é uma sigla para plantas alimentares não convencionais, que muitas vezes são tratadas como mato, mas que são nutritivas e podem ser saborosas. Por exemplo, o caruru, a azedinha e a ora pronobis. Elas estão à venda em algumas feiras. Tem ainda outros ingredientes nativos que muita gente não conhece. Esse alho pequenininho aqui, que é produzido pelos índios de Parelheiros e é 3 vezes mais forte que o convencional. E tem ainda o espaguete de palmito. Quando corta essa folha, ele sai assim. Aí é só cozinhar e comer que nem uma massa. Água fervendo, sal e vinagre, imerso por 1 minuto, ele está pronto. Mas se você não está no clima natureba, nesse fim de semana tem joelho de porco, salsichão e cerveja na Brooklyn Fest. A festa é uma tradição alemã, mas tem centenas de barracas com todo tipo de comida e artesanato. Todo mesmo, de yakisoba a acarajé. Tem a cocada, tem o salsichão tradicional, tem o chopp, a linguiça pro strudel, não é? Então, o queijinho mineiro que a gente já comprou. E tem ainda outras apresentações de música e muita gente ocupando as ruas do Brooklyn. Tá aí, a Brooklyn Fest é nesse fim de semana, das 10 da manhã até as 10 da noite. E o 7º Festival de Gastronomia Orgânica do Parque da Água Branca é das 9 da manhã às 5 da tarde, amanhã. Nos 2 eventos, a entrada é de graça. Agora vamos dar uma olhadinha no trânsito. A gente tem aqui a câmera da altura da Raia Olímpica da USP, mostrando a marginal do Rio Pinheiros com trânsito mais carregado no sentido de Interlagos. O SPTV volta já já, são 7h26. Quadras esportivas, pistas de corrida e até bebedouros de parques estaduais na capital vão poder ser patrocinados. O governo quer que empresas privadas assumam parte da manutenção em troca da divulgação das marcas e também da prestação de serviços. O Parque Vila Lobos é o primeiro e deve ganhar uma chutelaria com empréstimo de chuteiras e aulas de futebol. Além dos adversários, quem joga basquete nesta quadra do Parque da Juventude na Zona Norte ainda tem que enfrentar os buracos. Tem que melhorar aqui o chão e os aros, porque eles parecem um pouco velhos. Tem mais bebedouros por perto, porque tem lá um no fundo, tem uma aqui. Ter mais bebedouro é bem melhor pra gente. E depois do jogo, a garotada fica com sede e vem até o bebedouro. E aí descobre que ele não está funcionando. E não é só esse aqui não. Vários outros espalhados pelo parque estão na mesma situação. Chega aqui, você tá todo cansado, querendo beber água e não tem como beber, porque tá sem água. E agora? Agora vou tentar comprar uma garrafinha. E olha que por ano passam por aqui 750 mil pessoas. O parque também é alvo de vandalismo. Algumas áreas estão pichadas. Essa semana, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente anunciou que vai fazer parcerias com a iniciativa privada em 10 parques urbanos da capital, de Santo André e de Carapicuíba. Ela quer que empresas invistam nos parques e, em troca, poderão fazer publicidade nesses locais. No Parque Vila Lobos, por exemplo, que fica na Zona Oeste e recebe 2 milhões de pessoas todo ano, uma empresa de material esportivo deve reformar uma quadra de futebol e criar uma área para emprestar chuteiras. Assim, poderá divulgar sua marca no local. A população vai ganhar coisas novas, diferentes, vai ter manutenção daquilo que já existia feito de forma mais eficiente pelo setor privado. E nós vamos ter, por outro lado, serviços aqui que o parque não ofereceria não fosse o setor privado participando. Além das quadras, a Secretaria está oferecendo áreas como orquidário, pistas de skate, de ciclismo, de Cooper e bancos para as empresas explorarem. E espera arrecadar no ano que vem entre 10 e 30 milhões de reais. Metade em recursos e a outra metade em investimentos em reformas. A gente perguntou para o secretário Ricardo Salles sobre os problemas no Parque da Juventude. Ele disse que essa falta de manutenção tem relação com a queda de arrecadação nos impostos e que, com o projeto de parcerias, os reparos devem ser feitos mais rapidamente. São Paulo e Ponte Preta fizeram o único jogo do dia pelo Brasileirão. No Morumbi, Mena tentou jogada pela esquerda, mas o zagueiro Fábio Ferreira impediu o passe com a mão. Pênalti para o São Paulo, que o meia Cueva converteu. No segundo tempo, após boa troca de passes do tricolor, Thiago Mendes acertou a trave e David Neres marcou. Foi o primeiro gol do atacante de apenas 19 anos como profissional. Final São Paulo 2, Ponte Preta 0.
E amanhã tem mais bola rolando pelo Brasileirão, hein? A Globo mostra o duelo das maiores torcidas do país, Flamengo e Corinthians, a partir das 5 da tarde. Para aproveitar o domingão, fica ligado aí nas dicas do SBTV. Tem teatro, tem música, tem exposição, tudo sem ter que pôr a mão no bolso. Odair, você se considera uma pessoa afortunada? Eu sou azarado, isso sim, Maria. Ai, que horror. Não fala assim. Ontem você estava em Berlim. Uma porcaria. Ah, eu não lembro de ter ido a Berlim. Acho que eu nunca fui. E você aí em casa, se acha uma pessoa afortunada? Você faz o seu destino ou seu destino já está traçado? E fortuna, traz a felicidade? Quanta pergunta, né? Calma, calma. Você vai ter mais ou menos 1 hora para refletir sobre tudo isso. A peça Fortuna comemora os 16 anos do Grupo Gato, com uma história instigante. Uma mulher fica congelada por 100 anos e acorda sem memória nenhuma em 2120. A Maria é essa mulher que está na clínica e nós não temos nenhuma informação sobre ela, porque os arquivos dela foram queimados no incêndio. O Dr. Sócrates é o dono da clínica de criogenia que a Maria foi congelada durante 100 anos. E eu que pensei que não teria mais manicure em 2120. Deus o livre! Claro que tem! O povo tem unha, mulher é bicho vaidoso. E não tem robô que faça unha. Tem creme, mas fica uma porcaria! É uma mistura de ficção científica, mistério, humor e romance. E aqui é um convite para perguntar o quanto você está fazendo a sua felicidade, o quanto a sorte te favorece quando você vai para a ação, né? Você vai, faz as coisas ou fica esperando a vida te levar para algum lugar? É um momento bom para refletir. Vai encarar? É no Teatro do Sol, em Santana, às 8 da noite. Agora, se você é fã de rock and roll, corre para a Zona Sul. Lá tem homenagem a um dos principais nomes do rock nos anos 60. O ex-líder da banda The Doors, Jim Morrison, é o tema do musical Jim. É às 5 da tarde no Teatro Vivo e tem que chegar 1 hora antes para conseguir ingresso. Agora, se você estiver na pegada de ver uma exposição, eu te convido para dar um pulo no Itaú Cultural. Até às 8 da noite dá para curtir os bastidores de um clássico do cinema sueco que está completando 50 anos. O filme Persona, de Ingmar Bergman. Da mostra, vamos para uma orquestra de cordas infanto-juvenil. A apresentação é do Projeto Guri. Com feras de 11 a 18 anos mandando muitíssimo bem. Onde? No Sesc Itaquera, às 4 da tarde. E hoje teve comemoração no Poupa Tempo Santo Amaro, hein? O programa Escreve Cartas de ajuda a pessoas que não sabem ler nem escrever. Está completando 15 anos. A data foi festejada com música e com bolo. Em 15 anos, o programa Escreve Cartas realizou mais de 340 mil atendimentos. Os 200 voluntários trabalham nos postos do Poupa Tempo de Itaquera, Santo Amaro e São Bernardo do Campo. Eles ajudam analfabetos a preencher formulários e a elaborar currículos. Também colocam no papel as palavras de quem não sabe ler nem escrever. São pedidos de ajuda, reclamação a autoridades, declarações de amor. E essa semana um grupo de artistas foi para a Estação Brás num projeto bem semelhante, ajudar as pessoas a se expressar. E algumas cartas ficaram emocionantes, como você vai ver agora na reportagem da Graziela Azevedo. O movimento na estação é intenso, mas o convite raro parece fazer o tempo parar. A gente convida os usuários da estação, os passantes, que eles venham escrever uma carta com a gente. Eles podem escrever a carta eles mesmos ou a gente pode ajudar eles a escrever. A de Antônio Carlos é de arrepiar. Vai para a mãe que ele mal conheceu, mas de quem ele conseguiu o endereço, para onde serão mandadas palavras assim. Meu nome é Antônio, sou teu filho, tenho 32 anos e minha maior vontade era ter te conhecido. Como cresci sem você e sem meu pai, sinto esse vazio.
penso todos os dias como seria o momento do nosso encontro. Eu nunca chamei minha avó de mãe, é sempre vó, é sempre brincando com ela de minha véia e tal, mas nunca assim, mãe, não tive esse negócio, não tive esse privilégio. E por que escrever carta em tempo de tanta mensagem instantânea? A resposta parece estar no poder que cada palavra pensada, sentida e escrita à mão no papel ainda tem nos dias de hoje. É o que garante o José Alberto, que parou para escrever uma carta de amor para a filha dele. Ainda que hoje todo mundo use a internet e fale uns com os outros quase a todo tempo, ficamos distantes e perdemos hábitos tão bonitos como esse de escrever carta. Eu te amo, seu pai. Ela é uma criança de 29 anos e eu um senhor de 65. Então nós temos assim uma vida já vivida, com problemas de separação, mas que tudo foi marcado de uma forma positiva. O Reginaldo veio da Bahia tentar a vida. Há 3 anos ele não vê mainha, que ficou por lá. Ele está naquele momento que a saudade dói. Sufocante e a ansiedade de poder encontrar, de pegar o voo é muito grande. Bate forte cada minuto. E assim, entre amores e saudades, lá se foi uma tarde de cartas na estação. Um gesto generoso que nunca vai perder sua beleza. Espero que o endereço para o qual estou enviando essa carta de esperança seja realmente o seu. Beijos e abraços do teu filho, Antônio Carlos. Que lindo, né? E quem quiser escrever uma carta assim, pode ir até a Estação Brás na terça e na quarta-feira que vem, das 2 até as 5 horas da tarde. A turma vai estar lá escrevendo para vocês. As principais notícias do Brasil e do mundo você acompanha logo mais no Jornal Nacional. A gente fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo domingo para você.